Vamos falar agora sobre os 5 elementos. Os 5 elementos e a manifestação da vida. A vida se manifesta através desses 5 elementos. O 5º elemento, que deveria na realidade ser o primeiro, porque ele é o início da ação, é o éter divino. Nós conhecemos como 5º elemento porque vivemos intensamente os 4 elementos da Terra. Mas vamos interpretá-lo como sendo o primeiro e o último. De Deus tudo vem, para Deus tudo volta. Então ele é o elemento 0 e ao mesmo tempo o elemento 5º, o éter divino. O 5º elemento do éter divino preenche e alimenta os 4 planos da natureza, os 4 planos da mãe natureza, que são mais do que simples elementos. Eles são os nossos campos para a ação e manifestação da vontade de Deus. O elemento fogo, o elemento ar, o elemento água, o elemento terra. O elemento fogo é permeado pelo elemento éter. O elemento ar é permeado pelo elemento fogo. O elemento água é permeado pelo elemento ar. E o elemento terra é permeado pelo elemento água. A terra contém a água, contém o ar, contém o fogo e o éter. A água contém o ar, contém o fogo e o éter. O ar contém o fogo e o éter. E o fogo contém o éter. Aqui já há um entendimento dos ciclos cósmicos, a energia girando através dos 5 elementos. A partir de agora, prestem atenção que tudo o que nós falarmos estará representando esta figura 8 que vocês veem. A figura 8 representa o fluir da energia entre o céu e a terra. A energia vem de Deus no cosmos, circula por todo o planeta e volta para Deus. Deus, Pai, Mãe, eles são um, o Criador indivisível e imanifesto. Deus manifesta-se como a Trindade cristã. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo e ao mesmo tempo, na Trindade hindu, Deus é Brahma, Deus é Vishnu e Deus é Shiva. A união do Pai, do Filho e da Mãe Divina manifestada na Terra faz florescer o Espírito Santo manifestado. Deus é a lei que está acima de tudo. Repitam comigo, Deus é a lei que está acima de tudo. De novo, Deus é a lei que está acima de tudo. Mais uma vez, Deus é a lei que está acima de tudo. E isso é a coisa mais importante que vocês precisam entender. Porque ninguém, nem nada, pode estar acima da lei. A lei envolve atenção, serviço, amor. A lei envolve sabedoria da união com a mente divina. E essas são regras que nós precisamos seguir. Um por todos e todos por um. Essa é a lei. Brahman manifesta-se de 4 formas diferentes. Vejam, Brahman está acima do círculo. Brahman está representando aí a figura 8 que não se encontra acima, apenas a imagem da palavra de Brahman. No primeiro quadrante do círculo nós temos o Pai, Brahma, o Criador. No segundo, o Filho, Vishnu, o Instrutor. Na terceira, a Mãe, na parte rosa, a Mãe, Shakti, a Provedora. E na quarta, o Espírito Santo, Shiva, o Organizador. O Pai, voltando à parte branca, representa o eu sou o que eu sou. A impersonalidade impessoal. Deus Pai, o eu sou o que eu sou, não toma partido e não se envolve em emoções humanas, como eu disse antes. Ele não pode nos ver. Se ele nos visse, ele nos tornaria perfeitos e acabaria com o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é sagrado. Nós precisamos vencer por nós mesmos. Assim, o eu sou o que eu sou mantém a imagem imaculada daquilo que nós precisamos manifestar. Ele nos dá a criação o tempo todo. Mas ele não se envolve em nossas emoções humanas. Não toma partido, para ele todos os filhos são iguais. O filho, representado pelo eu superior, o anjo da guarda, é a personalidade impessoal. Diferentemente do pai, ele já toma partido. O meu anjo da guarda é só meu, o seu anjo da guarda é só seu. Eles representam a perfeição do que nós devemos nos tornar. O eu divino, o eu sou o que eu sou, visualiza a perfeição daquilo que eu devo me tornar e na expectativa do meu retorno, ele cria um anjo da guarda, aquele protetor que tem como missão fazer com que eu me torne a perfeição do meu ser, o meu eterno instrutor. Ele toma partido, mas ele também, como pai, não se envolve em emoções humanas. Ou seja, tudo o que ocorre comigo, ocorre porque ele permite. Se algo de ruim ou de bom
acontece comigo é porque o Vishnu, o instrutor, o Cristo, o anjo da guarda, o eu superior, o representante do Filho de Deus, permitiu que chegasse a mim. Pense nisso. Nós vamos falar mais sobre esse assunto mais à frente, mas ele é mais do que um instrutor. Ele é aquele que deixa o karma negativo chegar até nós, aquele karma que é o nosso instrutor. E para quem não entende o que é karma, karma é o retorno da energia que nós mesmos enviamos. Tudo que nós fazemos para o próximo ou contra o próximo, um dia retorna a nós. E é com essa energia que o instrutor nos educa, deixando ou não que ela nos atinja. Próxima vez que alguma coisa te acontecer de bom ou de ruim, pergunte ao eu superior, por que é que aquilo está acontecendo? O que é que essa nova situação na sua vida veio lhe ensinar? No quadrante seguinte, nós temos a mãe Shakti, a provedora. Ela é representada pela alma, pelo embrião divino e também pela mãe divina manifestada na Terra. E como a mãe trabalha? O que a mãe faz? A mãe é a personalidade pessoal. Ela toma partido e ela envolve-se emocionalmente. A mãe é aquela que está sempre cuidando de todos os filhos, envolvendo-se com todos eles e protegendo um mais que o outro, de repente outro mais que um, dependendo da necessidade de cada um. Nós temos que deixar de ser tão emocionais como a mãe e passarmos a atuar um pouco como o Espírito Santo, um pouco como o Pai, um pouco como o Filho. Se buscamos a ascensão, nossa posição deve ser o centro desse círculo. No quadrante seguinte temos o Espírito Santo, Shiva, o organizador. Ele é aquele que separa o joio do trigo. Ele é representado pelo corpo causal, que é a impersonalidade pessoal. Ele não toma partido, mas envolve-se emocionalmente. Ou seja, para ele todos os filhos são iguais, porém ele luta para o bem de todos. O Espírito Santo é a manifestação da vontade de Brahman, lá no início. Brahman desejando a vontade manifestada e ela se manifesta em forma do Espírito Santo, no fim do ciclo. Falaremos mais sobre esse assunto, vocês vão entender isso com mais qualidade mais à frente. Esta é uma aula para vocês ouvirem várias vezes, gente. Não pensem que é numa aula que vocês vão entender. Eu estudo isso há 18 anos e isso exige muito raciocínio, exige muita meditação, exige dedicação total. Os 4 corpos inferiores do ser humano. O nosso corpo físico é composto de outros 3 corpos. O corpo da memória, o corpo mental e o corpo emocional. O nosso corpo físico contém o nosso corpo emocional. O nosso corpo emocional contém o nosso corpo mental. E o nosso corpo mental contém o nosso corpo da memória. A nossa memória é a porta de entrada do éter divino, do saber do Pai. Chamá-los de 4 corpos inferiores mostra-nos que eles precisam de um desenvolvimento. São corpos que podem ser treinados e desenvolvidos para servirem como instrumentos para a manifestação do Espírito Santo de nossos Pai e Mãe divinos. O primeiro corpo, o corpo da memória, ou etéreo, é o primeiro dos 4 corpos inferiores do ser humano. Ele é o primeiro porque ele é a porta de entrada, é o início, é o que permeia os outros, é a partir dele que os outros se formam. Quando nós deixamos uma encarnação e voltamos a nascer em outra, é ele que guarda todas as informações do que nós somos e do que nós fizemos e do que nós precisamos nos tornar. É no corpo etéreo que se inicia toda a criatividade, que se inicia toda a manifestação. Este é o corpo intermediário entre o céu e a terra. E a razão disto é que dos 4 corpos inferiores ele é o mais leve e é feito da mesma substância que o plano divino. Digamos que seja um corpo etéreo inferior. O éter é um fogo de altíssima vibração. O corpo da memória é um fogo de baixa vibração. Os 3 corpos etéreos superiores, a presença eu sou, o corpo causal e o eu superior, estão alojados em um plano etéreo. Então a única maneira de nos comunicarmos com os nossos corpos superiores é através do nosso corpo etéreo inferior, que também pode ser considerado o corpo da memória, que é relativo ao elemento fogo. O corpo da memória, ou corpo etéreo, é ativado pela palavra ou som. Com a palavra pedimos a Deus o que queremos e com a meditação buscamos a memória divina ainda não manifestada na Terra.
o chakra da garganta, ativa, transforma este corpo. O chakra da garganta atua diretamente sobre a otorrinolaringologia, ou seja, nariz, ouvidos e garganta. Deus, quando nos fala pela memória, o que é bem sutil e só pode ser percebido com harmonia e meditação. O objetivo principal deste corpo é dar à alma do indivíduo o poder de criar, iluminar e transformar. Este é um corpo introvertido, receptivo. É o plano etéreo que alimenta a alma com memória e criatividade. O corpo da memória é uma casa que recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a vontade divina e esse Espírito é mais do que uma ideia, é uma razão. O corpo da memória é o corpo, a casa do plano inferior, que recebe o eu sou o que eu sou, Brahma. Sei que parece meio confuso pensar em memória de uma maneira diferente, pois para nós, é claro, a memória quer dizer que estamos lembrando de algo que já aconteceu. Bom, aí é que entra a história. O nosso corpo da presença eu sou o que eu sou criou, então já existe, já aconteceu. Como ele representa um dos nossos corpos superiores, o que vem dele é uma lembrança do que já ocorreu. Interessante, não? Agora, pensem comigo. Se o nosso eu sou o que eu sou é um dos nossos corpos superiores e ele está ligado, conectado ao grande um lá, no grande centro do universo, grande Deus, Pai e Mãe. E Deus sabe tudo e tem todas as soluções para todos os problemas. Quando eu tenho um problema, eu entro em contato com a minha presença, eu sou o que eu sou, e peço a ela que me dê a memória de uma solução. Não é incomum que essa memória venha na cabeça de algum parente nosso, de um amigo, de um desconhecido que cruza o nosso caminho. Deus adora dar essa resposta através dos nossos irmãos. O segundo corpo é o corpo mental. Este é o segundo dos 4 corpos inferiores do ser humano. O corpo mental é o corpo do raciocínio, do pensamento e também da meditação. É relativo ao elemento ar. É através dele que a alma, que é a consciência do eu do indivíduo, consegue capturar a memória divina do eu sou o que eu sou e meditar sobre o que fazer e como fazer. É através do corpo mental que entramos em contato com o nosso terceiro olho, o chakra da terceira visão. É o corpo mental que, juntamente com a terceira visão, nos transporta mentalmente a lugares distantes no presente, no passado e no futuro. O chakra que ativa este corpo é o chakra da alma. A alma desenvolve sua consciência através do domínio direto deste corpo. O objetivo principal deste corpo é, através da criatividade enviada pelo eu sou, o corpo etéreo individual, dar liberdade à alma, o que só pode ser conseguido com a expansão do controle da alma sobre os 4 corpos inferiores e a conclusão do plano divino. Trate a sua mente como se fosse o local onde você recebe Deus, seu anjo da guarda e os mestres ascensos para aprender com eles. O corpo mental é a força interior que molda a vida exterior. Imagine uma sala sagrada onde Deus está. Digamos que esta sala é na sua casa e que é você quem decide quem é que vai entrar para ver e falar com Deus. Nossa mente é esta sala sagrada. A mente é como um campo de força que envolve a alma, porque nos encontramos com Deus, seus anjos e mestres iluminados dentro deste campo de força, é que devemos manter esse lugar sagrado disponível para nossos amigos de luz. Se poluirmos a mente com imagens e pensamentos que não são a vontade de Deus, os anjos não poderão responder à nossa magnetização. Talvez os anjos caídos o façam, mas em muitos casos nem eles nos atenderão. Lembre-se sempre de que os nossos pensamentos são invioláveis. Nossos pensamentos são privados, até que nós mesmos contamos e dividimos o saber com os outros. É na mente que conseguimos meditar e visualizar a perfeição do que queremos. Devemos manter acesa a chama ou o magneto que vai impulsionar o corpo dos desejos a buscar o que queremos, magnetizando para nós. Se a mente estiver poluída com medo, ansiedade e pensamentos de imagens e coisas que não nos pertencem, nem aos nossos objetivos, então o corpo dos desejos não encontrará na mente a imagem necessária para gerar a polaridade que irá magnetizar o que nós realmente necessitamos. Ou seja,
Se quer comprar um carro, quanto mais pensar nele, mais rápido terá. Pare de olhar para os lados, mantenha a mente apenas em coisas puras, boas e corretas, apenas no seu objetivo. Não pense em coisas que não te pertencem, visualize somente o que é possível possuir e realizar. O corpo mental é o corpo, a casa do plano inferior, que recebe o eu superior, o Cristo pessoal, o Senhor Vishnu. O terceiro corpo é o corpo emocional. Este é o terceiro dos 4 corpos inferiores do ser humano e é relativo ao elemento água. O corpo emocional é o corpo dos desejos, do medo, da vontade e do sentimento. É também chamado de corpo astral. Este é o grande imã que atrai tudo o que pensamos. O corpo da memória traz a razão do pensamento, a criação, o plano divino manifestado no interior do indivíduo. O corpo mental organiza, aceita e modela a ideia criada na memória. É neste corpo que nos reunimos com Deus e seus enviados para tomar a decisão antes de exteriorizarmos os nossos pensamentos em forma de palavras e ações. O corpo emocional, por sua vez, é o ímã que atrai para o indivíduo as oportunidades para a realização deste pensamento. O chakra que ativa este corpo é o plexo solar. Este chakra deve trazer a paz para a alma. Assim, aprendemos que se estamos desejando algo ou temendo algo que nos tira a paz e a tranquilidade do corpo emocional, então estamos no caminho errado e devemos parar imediatamente com isso. É o corpo emocional que, com o poder do plexo solar, imprime os nossos pensamentos em nossa aura. Assim, aquilo que estiver em nossa aura será atraído para se manifestar em nossa vida. Lembre-se, o medo é um desejo ao contrário. O desejo atrai e o medo também atrai. Tanto o medo como o desejo são forças magnéticas do corpo emocional. O objetivo principal deste corpo é dar paz à alma do indivíduo ou de seus irmãos através da meditação da alma sobre a criatividade, memória, visão e audição enviadas pelo corpo mental. Este é um corpo extrovertido e ativo. O corpo emocional é o corpo da casa do plano inferior que recebe a Mãe Divina, a Mãe Terrenal, Shakti. O quarto corpo é o corpo físico. Este corpo do ser humano é relativo ao elemento terra. O corpo físico é o corpo da matéria física e sagrada, a casa de Deus. Este corpo é sagrado porque é o caminho, a porta para o plano etéreo. Visualize um relógio e divida ele em 4. Veja no ciclo do relógio cósmico que o primeiro quadrante é a casa do corpo da memória. O segundo quadrante é a casa do corpo mental. O terceiro representa a casa do corpo emocional e o quarto e o último refere-se ao corpo físico. Repare que o corpo físico é o único caminho de volta ao campo etéreo. Só o ser humano tem o poder da palavra ordenada dos sons. Este é o único caminho a Deus. Este é o corpo que ativa o corpo etéreo para a manifestação da fala ordenada dos sons. O chakra que ativa este corpo é o chakra da base. Este chakra deve trazer a harmonia para a alma, assim aprendemos que se estamos agindo de uma maneira desarmonizada, seja com atos ou palavras, então estamos no caminho errado e devemos parar imediatamente o que estamos fazendo. O objetivo principal deste corpo é, através da emoção dos desejos, vontades e sentimentos de amor, exteriorizar a harmonia na transformação da matéria física. Este é um corpo extrovertido e ativo. É este corpo que, contendo os outros, vem de uma ideia, criatividade, para uma decisão mental, para um desejo, vontade magnetizadora, até um impulso da fala, onde damos a ordem final da palavra. Assim comandamos os anjos, conscientes do que queremos. O corpo físico é o corpo, a casa do plano inferior que recebe o Espírito Santo, o Senhor Shiva. Pela palavra falamos o que queremos. Mesmo não querendo, se falamos, queremos. Lembre-se de que se queremos, magnetizamos. A evolução da alma em direção ao cosmos. Os 4 reinos são os 4 templos para a evolução da alma. O desenvolvimento da chama trina à disposição da alma. Como já dissemos antes, a evolução da alma exige que ela encarne na Terra. Esta encarnação na Terra envolve uma evolução necessária nos 4 planos da matéria. Assim, a alma encarna primeiro como mineral, depois como vegetal, depois como animal e depois como humano.
Este é um processo que leva milhares de anos e exige muito empenho e dedicação da alma. O reino mineral atua com pouca ação, pouca liberdade. Ele é o receptor do fogo sagrado, do saber, da visão imaculada, o projeto de sua vida. Este é o primeiro passo em direção à liberdade. A alma desenvolve a base da chama trina, o puro saber de Deus sendo impresso na alma pelo fogo branco. O reino vegetal atua com alguma ação, alguma liberdade. O segundo passo em direção à liberdade. A alma desenvolve a chama amarela do saber. O reino animal atua com muita ação, muita liberdade. O terceiro passo em direção à liberdade. O desenvolvimento das chamas amarela da sabedoria e rosa do amor. O reino humano atua com total ação, total liberdade. O quarto passo da alma em direção à liberdade envolve o desenvolvimento da chama trina, as plumas azul, amarela e rosa. A alma nasceu no reino do éter divino e ela vem atuar nos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Nossa alma é antiquíssima, uma consciência que vem evoluindo aos poucos. Somente as almas encarnadas em corpo humano conseguem a comunicação com Deus, seus anjos e os mestres ascensos, os Elohim. As almas que incorporam o corpo mineral, vegetal e animal são incapazes de atingir esta comunicação. Os seres humanos, além de terem o poder de se comunicar com os seres cósmicos, também podem se comunicar e interferir nos outros três reinos. Somente o ser humano tem o controle sobre o início do ciclo. O ser humano é o único que faz girar o círculo. Ele tem o poder da palavra, a palavra é Deus, Deus é a palavra, o ser humano é aquele que consegue falar. É o poder da chama azul. E esta chama azul é a chama da palavra de Deus na Terra. A ação e a palavra são o poder de Deus manifestado. Nós colocamos as nossas vontades, os nossos sentimentos, o nosso conhecimento em palavras, coisa que os animais não conseguem fazer. Vejam que a energia que vem de Deus é mineral e vegetal. A que retorna para Deus é o reino animal e o reino humano. Assim, aqui é uma das maiores provas de que nós não devemos nos alimentar do reino animal. O reino animal é o retorno da luz a Deus. O reino animal é o reino do servir. Assim como o ser humano, nós viemos para servir. Você pode utilizar um animal para ajudá-lo num trabalho, mas não pode judiar dele, não pode matá-lo. Dentro de um animal, de um vegetal, de um mineral, de um humano, existe uma consciência. As formas de consciência em grupo estão mais presentes no mineral e no vegetal, encontrando grande individualidade no reino animal. A individualidade total da alma acontece apenas no ser humano. Existe uma excelente aula sobre isso na escola teosófica. Não precisamos ir muito longe para compreendermos a existência da consciência dentro dos quatro reinos da Terra. Quem estuda os cristais sabe que eles carregam o saber divino. Os cientistas já provaram que as plantas pensam. Já havia alguns programas naquele canal de TV a cabo, o Discovery Channel, mostrando testes que comprovam que as plantas não só são capazes de pensar, como elas também conseguem lembrar-se. Só para ilustrar, quero contar um caso. Os cientistas colocam eletrodos em uma planta. Esses eletrodos captam qualquer alteração de energia na planta. Para começar a experiência, entram então 4 pessoas no local onde a planta está. Uma de cada vez. A primeira chega perto da planta e lhe faz um carinho. A segunda pessoa chega e abraça a planta com todo o amor. A terceira não encosta na planta, mas fala com ela palavras de carinho. A quarta pessoa chega e quebra o galho da planta com muita raiva. As agulhas que medem a intensidade de energia da planta ficam estáveis com as 3 primeiras, mas quando a quarta pessoa quebrou o galho dessa planta, ela reagiu com grande intensidade. O teste não para por aí. Passa-se uma semana e as pessoas voltam, só que agora em ordem diferente. A quarta pessoa entra agora no terceiro lugar. A primeira entra na sala, ao chegar perto da planta, a agulha reage, mesmo sem a pessoa fazer nada, de uma maneira calma. A segunda, da mesma forma, a agulha reage de uma forma tranquila. Quando a terceira, que anteriormente tinha sido a quarta, chega perto da planta, ela reage com a mesma grande intensidade que tinha reagido antes quando lhe quebrou o galho.
Quando a quarta pessoa, que anteriormente tinha sido a terceira pessoa, chegou perto dela, a agulha volta a manifestar um controle de energia equilibrado. Então vejam que a planta teve uma memória. Ela conseguiu distinguir, dentre as quatro pessoas, mesmo estando em ordens diferentes, que uma delas se destacava como ameaça. Os animais, nós sabemos que, além de lembrar, de pensar, eles também sentem, eles têm desejos. Assim, nós vemos a grande diferença entre eles. Enquanto o mineral trabalha o corpo da memória, o vegetal trabalha o corpo da memória e o mental, o animal trabalha o corpo da memória, mental e emocional, e o ser humano, além desses três, trabalha o poder, trabalha o controle sobre o poder físico. O poder físico está na manifestação do éter divino. Vejam que a grande importância do homem na Terra é manifestar a vontade de Deus. As ações dos quatro corpos. Como tomar controle dos quatro corpos inferiores? Conhecendo as ações deles. O corpo da criação, o corpo da instrução, o corpo da ação e o corpo da manifestação. O corpo da memória é a porta da ideia, da criação, da concepção e fonte para o mental. É a memória que vai preencher o mental. O grande segredo do corpo da memória é que ele é uma porta aberta para as energias de onde quer que estejamos com a nossa atenção. Se nós colocamos a atenção em Deus, a nossa memória vai buscar em Deus e nos mestres ascensos, nos anjos de luz, a criação, a concepção, as ideias novas e a criatividade perfeita. Se colocamos a nossa atenção em coisas materiais, emocionais, se colocamos a nossa atenção em coisas e pessoas de baixa vibração, é esse o tipo de memória que atrairemos e teremos que lidar com esse tipo de pensamento. Então vejam que o que é importante mesmo nessa vida é o início das coisas. E tudo inicia-se na atenção, aonde a alma coloca a sua atenção. Aonde você coloca a sua atenção? Nos seus problemas? Ponha a atenção na sua presença de Deus, eu sou o que eu sou, diretamente no seu chakra da coroa, o tempo todo. Pense também no seu Santo Cristo pessoal, no seu coração. O corpo mental é a casa do pensamento, é a comunhão, é raciocínio, é reflexão e tomada de decisão. Entendam que o corpo mental ele nunca é sozinho. Nós estamos captando não só a memória que preenche esse mental, mas também captamos o pensamento das pessoas que estão perto de nós. Às vezes entidades do astral e formas de pensamento negativas invadem o corpo mental e algo tem que ser feito. Depois de reconhecido um pensamento, precisamos tomar uma decisão. Ou desenvolvemos o que estamos pensando ou cancelamos esse pensamento. O corpo mental é a casa da comunhão com o nosso eu superior. Precisamos entrar em comunhão com o eu superior. Precisamos raciocinar com o eu superior. Refletir e tomar nossa decisão. O corpo emocional é a sequência do pensamento. Uma vez tomada a decisão, nós precisamos magnetizar, sentir. Nós precisamos atuar. Nós precisamos colocar em ação. É o retorno da energia. Uma vez que Deus nos permeia a memória permeia o mental, nós partimos para o magnetismo do corpo emocional, a casa do magnetismo. É a força da ideia em ação. Nós precisamos ter vontade, querer, desejar. Eu sei o que eu quero, eu não perco um minuto pensando em outra coisa. Eu quero e eu vou conseguir o que eu quero. E assim eu coloco toda a minha atenção naquilo que eu quero. E magnetizo isso. É assim que você usa o corpo emocional. Se eu quero alguma coisa e penso não vou conseguir, e sinto que não vou conseguir, e tenho medo de não conseguir, eu estou atuando de uma maneira errada com o meu corpo emocional. A maneira certa é ter a certeza, a fé de que eu vou conseguir. O corpo emocional trabalha com o chakra do plexo solar. Como veremos mais na frente, esse chakra trabalha de duas maneiras. Uma, magnetizando a vontade do Pai para servir ao próximo. Duas, magnetizando as oportunidades para a manifestação desta vontade. O corpo físico manifesta a luz, utiliza, transmite e reorganiza a ideia, separa o joio do trigo. Nós precisamos constantemente estar organizando a vida, constantemente estar trabalhando para a boa distribuição daquilo que foi manifestado. As 4 estações do ano.
Repare que sempre há um tempo para tudo. No inverno, medite, espere. Na primavera, prepare-se, estude. No verão, produza, plante. No outono, trabalhe, realize. Tem uma historinha bem interessante que eu gostaria de ler para vocês. É a história de um homem que tinha 4 filhos. Ele queria que seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado. Assim, ele enviou cada um de seus filhos a uma viagem para observar uma pereira que estava plantada em um distante local. O primeiro filho foi lá no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto, o mais jovem, no outono. Depois que todos retornaram, ele os reuniu e pediu que cada um descrevesse o que tinha visto. O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e retorcida. O segundo filho disse que não, que ela era recoberta de botões verdes e cheia de promessas. O terceiro filho discordou e disse que ela estava cheia e coberta de flores e tinha um cheiro tão doce e eram tão bonitas que ele arriscaria dizer que eram a coisa mais graciosa que ele jamais tinha visto. O último filho discordou de todos eles. Ele disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutas, vida e promessa. O homem então explicou a seus filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore. Ele falou que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação e que a essência de quem eles são e o prazer, a alegria e o amor que vem daquela vida podem apenas ser medidos ao final, quando todas as estações estão completas. Assim, não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma estação difícil. Persevere através dos caminhos difíceis e melhores tempos certamente virão, de uma hora para outra. Agora vamos juntar todas essas imagens que acabamos de ver em uma imagem só. Nós vamos analisar todas elas em cada quadrante. Vamos colocar os quadrantes em linha. Todos os branquinhos, todos os amarelinhos, todos os rosas e todos os azuis. E vamos ver o que existe de comum nisso, como é que se pensa. Quando nós tentamos compreender os ciclos cósmicos, nós precisamos pensar que cada quadrante é equivalente. E assim, toda vez que nós passamos por um desses quadrantes, nós estamos passando pelas iniciações de cada uma dessas escolas. Vejam o primeiro quadrante na primeira linha, o segundo quadrante na segunda linha, o terceiro quadrante na terceira e o quarto quadrante na quarta linha. Na primeira imagem nós temos lá o Pai, Brahma, o Criador, lá em cima na quina superior esquerda. Depois o fogo, o éter, a memória, a ideia, a porta da ideia, a criação, a concepção, a fonte para o corpo mental, o mineral, pouca ação, inverno, medite, espere. E o que isso tudo tem a ver? Veja bem. Sempre que eu preciso ter uma ideia, uma nova ideia, uma concepção nova, uma criação, sempre que algo me falta, eu falo com quem? Falo com o Pai, Brahma, o Criador. E o Pai, quem é o Pai? O Pai é um ser de fogo etéreo. O Pai se manifesta na minha memória ou na memória dos meus irmãos. Quando eu peço alguma coisa, de repente alguém que está ao meu lado tem uma ideia maravilhosa que venha me solucionar um problema. Deus adora nos responder aos nossos chamados através de nossos irmãos. Deus espera que nós sirvamos uns aos outros. A manifestação das coisas é uma ação do homem. A ideia, a criação é algo que vem na nossa memória, algo que vem a manifestar e permear o corpo mental. Se nós temos um problema e pedimos algo novo, para uma solução nova para Deus, Ele com certeza responderá através de alguém e não através de alguma coisa. Alguém manifestará alguma coisa. Vejam que esta situação, quando passamos no primeiro quadrante, é uma hora de pouca ação, é uma hora de meditação, de espera, é uma hora onde nós temos que entrar em harmonia com Deus e entender o que Ele quer. É uma hora de entrega, nós nos entregamos a Deus e pedimos a Ele que nos diga o que Ele quer. Na sequência da aula vocês vão entender isso melhor. Volto a dizer que esta é uma aula para vocês terem mais de uma vez. Quanto mais vezes vocês ouvirem essa aula, melhor vocês vão compreender a sequência dos ciclos cósmicos. Na linha amarela nós temos o Filho, Vishnu, o instrutor. O ar, o corpo mental, o corpo do pensamento. A casa do pensamento, da comunhão, do raciocínio, da reflexão, da decisão. Reino vegetal e a primavera.
Vejam que sempre que eu preciso definir um pensamento, tomar uma decisão mental antes de agir e de falar, é com o filho que eu faço. Se eu chego a vocês e digo, você quer vender sua casa? Você quer vender o seu carro para mim? Você quer trabalhar comigo? Vamos fazer uma sociedade? E você, ao invés de pensar, nossa, e agora? Será que eu faço? Será que eu não faço? Se você permite a dúvida, você permite que outros seres que vivem no astral venham interferir na sua decisão. Espíritos vagantes podem acabar interferindo na sua decisão. Sua mente se torna um enxame de informações prós e contras, ou inclusive o seu próprio eu inferior. Agora, se você direciona a sua dúvida, mesmo que mentalmente, para o seu eu superior, para um mestre ascenso, os mestres ascensos trabalham no nível do eu superior, que é o filho, o anjo da guarda. Então, você terá a resposta mais rapidamente. A comunhão mental com o eu superior é o que vai gerar um raciocínio perfeito que vai levar você a refletir e tomar a decisão correta. A próxima vez que você tiver uma dúvida, ao invés de aceitar a interrogação, saiba que você tem uma mente superior ligada ao grande um que pode lhe dar todas as respostas. E essa mente superior é o filho, Vishnu, o instrutor. Aquele que está pronto para lhe guiar em cada pensamento, em cada decisão que você tem que tomar. Essa é uma hora de preparo, de estudo. Todas as decisões que você tomar com o teu eu superior vão gerar uma necessidade de preparo, de aumento de conhecimento, sempre. Depois nós temos a casa da mãe, que é a grande provedora. Aqui tem um grande ensinamento. Você sabe aquela história, quando Jesus disse, dê a César o que é de César, né? Que o dinheiro que tem a cara de César é de César, mas acontece que o dinheiro que é de César não é de Deus, mas tudo, inclusive César e todo o seu reino, tudo que existe sobre o planeta Terra, pertence à Mãe Divina. Então, quando você tem que pedir a Deus, você pede uma criatividade. Quando você tem que pedir ao filho, você pede instrução, direção. E quando você tem que pedir à mãe, você pede a ela que te dê o suprimento necessário para você colocar a ideia em ação. Inclusive, quando nós precisamos de funcionários para uma empresa, quando nós precisamos de alunos para uma sala de aula, é com a mãe que nós falamos. A Mãe Divina é aquela que detém um contato magnífico com todos os seus filhos. Ela é a dona de tudo que existe sobre essa terra. Ela é a grande provedora. Então, quando eu vou magnetizar alguma coisa, quando eu tenho uma vontade de buscar alguma coisa, realmente que eu já tomei a minha decisão, e eu preciso agir, e eu preciso de um campo para poder agir, é com ela que eu falo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, Shiva, é o organizador daquilo manifestado. Entendam que depois que a gente manifesta as coisas, nem sempre é tão fácil. Nós precisamos aprender a trabalhar com aquilo que está manifestado. A separação do joio e do trigo. A libertação das coisas ruins. A gente vai ver isso com mais calma. A importância desse slide é você entender que tudo o que nós já falamos e tudo o que nós vamos falar daqui para frente, do primeiro quadrante, é relacionado entre si. Tudo que eu falei e que vou falar sobre o quadrante amarelo, que é o segundo quadrante, é relacionado. E só entendendo isso, de cada um dos 4 quadrantes, é que você vai tirar um melhor proveito sobre esse ensinamento.